Estamos aqui de novo, e de novo, chegando. Quarta-feira abençoada é essa que nos faz deixar tudo para fora, lá fora, para abrir e criar espaço para mais conhecimentos e expansão da consciência. Hoje começamos um novo estudo, finalizamos o último encontro, e ainda reverbera em nós, mas hoje começamos a matriz divina, uma jornada através do tempo, do espaço, dos milagres e da fé. De Greg Braden, o autor do best-seller O Código de Deus. Fica a dica para quem gosta de ler muito e buscar conhecimento. É sempre bom. Alessandra, boa noite. Boa noite, Cristina. Boa noite. Estou aqui muito animada com a leitura desse novo material. Né? Quando a gente fala na palavra matriz divina, eu já me vem a lembrança que a ideia do que é uma matriz. Matriz é o plano que é usado para tudo que existe. A cópia, o original das cópias que existem. Né? Então, eu penso assim, que nós vamos conhecer mais sobre qual é o nosso verdadeiro ser. Quem realmente somos nós. Nós vamos conhecer a matriz, o verdadeiro, né? O primeiro. E nós somos cópias desse primeiro. Né? Então, é muito profundo isso, e estou ansiosa para a gente já começar a leitura. E você, Cris? Na expectativa? Tirou da minha boca. Tô querendo saber do que se trata, né? Essa expansão aí que nós vamos... O que é, né? Essa matriz divina? Como que é isso? O que que a gente tem a ver com isso? É dessa forma. Você sempre nos enobrece muito com seus comentários, viu, Cris? Suas visões, suas percepções diárias e constantes. A cada estudo, seus comentários são sempre... engrandece muito o meu viver. Quem vai fazer para nós aí esse momento, esse centramento, para a gente começar essa leitura aí de hoje? Cris, faz o centramento hoje. Ah, não. Deixa para vocês. Então, vamos lá, então. Vou fazer. Vamos fechar os nossos olhos, então, se tiver possibilidade de colocar os pés no chão. Respirar pelo nariz, inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Dê um comando para suas pálpebras para que elas se mantenham fechadas. E junto com suas pálpebras que se fecham, você também percebe que o seu corpo responde a esse comando e vai relaxando os seus músculos, vai abrindo a sua mente. Inspira profundamente e deixa o ar percorrer todo o seu corpo. Solta o ar pela boca e, se sentir vontade, pode deixar fazer barulho. Esse esvaziar é limpar a mente, limpar o corpo daquilo que a gente trouxe até aqui nesse dia de hoje, de toda a agitação, de todas as preocupações, de todos os desafios que nós enfrentamos nesse dia de hoje. Nós vamos liberando a nossa mente desses pensamentos
E vamos dando espaço para o novo que chega. Talvez seja difícil para nós nos desvincularmos da agitação diária, do dia de hoje, do trabalho, das questões, de tudo que nós vivenciamos neste dia. Mas quando você respira e tem consciência de que a respiração é o nosso maior presente e é o que necessitamos para sermos felizes, para termos vida plena, basta-nos a respiração. Então, nós conseguimos nos centrar e encontrar o nosso eu interior e preencher esse vazio com o novo que chega, com o presente. Respira mais uma vez e coloque-se no aqui e agora. No presente. E já com sua mente vazia, com seu coração pulsando, e no desejo de estar aqui agora partilhando e conhecendo juntas, no seu tempo, você pode abrir os olhos e voltar aqui para essa sala, para iniciarmos nos nossos estudos. Sim. Podemos começar? Sim. Sim, também. Então, vou fazer a leitura aqui da primeira página. Você conseguiu o material, Cris? Sim. Então tá. Então, você segue aí com a gente. Então, a Melissa já leu aí o título. Então, na primeira página, nós temos assim: toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor que por trás dessa força existe uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Max Planck. Esse pequeno trecho aí, essa citação do Marx, já clareia para nós e já nos mostra aí que existe uma mente consciente e inteligente. E essa mente ele chama de matriz de toda a matéria. É o que está por trás de tudo que existe, por trás de toda a criação, né? Então, com essas palavras, Max Planck, o pai da teoria quântica, descreveu o campo de energia que conecta toda a criação, que é a matriz divina. Então, aqui também nós vamos tratar um pouco da teoria quântica, né? Então, nós vamos trabalhar também com isso aqui, vamos conhecer mais um pouco sobre isso, sobre essa energia divina. Para muitas pessoas, os progressos no mundo da física quântica são pouco mais do que fatos interessantes, assuntos a tratar em conferências, workshops ou na hora do cafezinho. Ainda assim, a despeito da profundidade das implicações e da elevada filosofia que possamos alcançar, as descobertas aparentam ter relevância mínima na nossa vida diária. Qual a utilidade, por exemplo, de sabermos que uma partícula de matéria pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e que os elétrons podem se deslocar mais rapidamente do que Einstein havia previsto, se esse conhecimento não acrescentar nada à nossa vida? Somente quando pudermos estabelecer a ligação entre essas estonteantes descobertas e a cura do nosso corpo,
ou a nossa vivência em shopping center, salas de estar, aeroportos e salas de aula, é que elas passarão a ter algum significado. É para transpor esse aparente abismo entre os mistérios do mundo quântico e nossas experiências do dia a dia que a matriz divina oferece uma ponte. Este livro nos leva à próxima etapa, além da descrição dos resultados. Ele explica como essas descobertas nos ajudam a melhorar como pessoas e como juntos podemos construir um mundo melhor. Tá? Então, mais uma vez, clareando aí que essa nossa leitura irá nos ajudar a compreender como que coisas que nós não damos importância e muitas descobertas da física quântica que não são consideradas têm muito mais relevância e muito mais importância do que nós possamos imaginar. E isso nós vamos conseguir quando nós compreendermos qual é a prática dessa teoria. Você ler e ouvir falar é diferente do que você perceber na prática, na vida diária, como isso acontece na nossa vida. E é isso que nós vamos aprender aqui na leitura desse livro. Tá? Então, o Greg Braden, consagrado autor do best-seller, segundo o jornal New York Times, tem sido convidado de destaque para conferências internacionais e mídias especiais dedicadas a expor o papel da espiritualidade na tecnologia. Ele foi projetista sênior de sistema de computadores de uma grande empresa, né, Aerospace. Trabalhou com computadores, exercendo a função de geólogo na Philips, e foi gerente de operações técnicas de Cisco Systems. É considerado uma autoridade proeminente no estabelecimento das ligações entre o conhecimento do passado e a ciência, a cura e a paz do futuro na humanidade. Durante mais de 20 anos, Greg fez pesquisas em vilarejos de montanhas, templos antigos e textos colocados à margem na busca de segredos atemporais. Sua pesquisa conduziu ao lançamento da abaladora obra O Código de Deus, publicada pela editora Cultrix, que faz a revelação das palavras de uma mensagem antiga, codificada no DNA de todos os seres vivos. Greg Braden ousa além das fronteiras tradicionais da ciência e da espiritualidade e descortina o máximo potencial de nossas possibilidades com o controvertido O Efeito Isaías, também publicado pela editora Cultrix. O trabalho do autor desperta o que existe de melhor em nós e inspira-nos o desejo de usar as ferramentas disponíveis para construirmos um mundo melhor. Então, vamos lá, já conhecemos um pouquinho do autor, já sabemos um breve histórico aí do que nós vamos trabalhar. Então, a matriz divina, uma jornada através do tempo, do espaço, dos milagres e da fé. E aí nós temos alguns títulos, algumas explicações, o sumário, né, que está logo à frente. Depois tem uma frasezinha, estão acompanhando aí comigo. Tenho uma pequena gota de sabedoria em minha alma. Deixe que ela se dissolva no seu oceano. Estão refletindo aí, tá? Forte essa frase, vou repetir. Tenho uma pequena gota de sabedoria em minha alma. Deixe que ela se dissolva no seu oceano. Ele vai jogar uma gotinha de sabedoria que ele tem. Deixa que ela dissolva no seu oceano. Então, vamos nos abrir para aprender. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor que por trás dessa força exista uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Com essas palavras, Max Planck, o pai da teoria quântica, descreveu o campo de energia universal que conecta toda a criação, a matriz divina. A matriz divina é o nosso mundo. Também é cada coisa no nosso mundo. É o nós.
e tudo que amamos, odiamos, criamos e experimentamos. Vivendo na matriz divina, somos como artistas expressando nossas paixões, medos, desejos e mais íntimos sonhos na essência misteriosa de uma tela quântica. Mas essa tela somos nós, como também somos as imagens na tela. Somos a pintura e também o pincel. Dentro da matriz divina, somos o recipiente no qual todas as coisas existem, a ponte unindo as criações de nossos mundos interior e exterior, e o espelho refletindo nossas criações. Esse livro é para aqueles que almejam despertar o ímpeto de suas maiores paixões e mais íntimas aspirações. Na matriz divina, somos a semente do milagre, assim como o próprio milagre. Então, introdução. Quem é que pode continuar para a nossa leitura? Eu continuo. Vamos lá. Introdução. Podemos cair. Venham até a borda. É muito alto. Venham até a borda. E eles foram. Então ele empurrou. E eles voaram. Com essas palavras, descortinamos um belo exemplo do poder que nos aguarda quando temos a coragem de transpor os limites do que sempre julgamos verdadeiro em nossa vida. Nesse breve diálogo do poeta contemporâneo Christopher Long, um grupo de iniciados enfrenta uma experiência bem diferente do que esperava. Em vez de simplesmente ficarem na borda do abismo, são estimulados pelo mestre a ir além do abismo, de maneira tal que acabam surpresos e fortalecidos. É nesse território inexplorado que eles se experimentam de um modo diferente. E, ao se descobrirem, encontram um novo tipo de liberdade. Ler as páginas que seguem é como se aproximar da borda do abismo. Elas descrevem a existência de um campo de energia, a matriz divina, que propicia o recipiente, a fonte e o espelho para tudo o que acontece entre o nosso mundo interior e o mundo externo ao nosso corpo. O fato de esse campo de energia existir dentro e em torno de todas as coisas, desde as menores partículas atômicas do quanto até as galáxias distantes, cuja luz só agora chega aos nossos olhos, muda nossa crença com relação ao papel que desempenhamos na criação. Para alguns leitores, o que se segue será um jeito novo e muito diferente de compreender como o mundo funciona. Para outros, será uma síntese reconfortante do que já sabem, ou pelo menos suspeitam ser verdadeiro. Para todos, entretanto, a existência de uma rede de energia fundamental interligando o nosso corpo, o mundo e tudo no universo abre uma porta de ampla e misteriosa possibilidade. Tal possibilidade sugere que podemos ser mais do que simples observadores, vivendo um breve momento de uma criação pré-existente. Quando olhamos a vida, nossa abundância material e espiritual, relacionamentos e carreira, nossos seres mais queridos e nossas maiores conquistas ao lado de nossos medos e da escassez de todas as coisas, podemos estar contemplando também o reflexo de nossas crenças mais verdadeiras e, às vezes, mais inconsistentes. Essas crenças nos cercam porque foram manifestadas pela misteriosa essência da matriz divina. E, por esse motivo, a própria consciência deve desempenhar um papel-chave na existência do universo. Somos os artistas e também a arte. Por mais forçada que essa ideia possa parecer a muitas pessoas,
Trata-se do ponto crucial de uma das maiores controvérsias debatidas pelas mentes mais brilhantes da nossa história recente. As notas autobiográficas de Albert Einstein, por exemplo, nos contam que ele era um dos que acreditavam que somos observadores essencialmente passivos, vivendo em um universo pré-existente, sobre o qual exercemos uma influência muito pequena. Lá fora encontra-se esse imenso universo, ele dizia, que existe independentemente dos seres humanos e nos confronta como grande e eterna charada, parcialmente acessível, pelo menos às nossas inspeções e pensamentos. Constatando com a perspectiva de Einstein, que ainda é sustentada por muitos cientistas hoje, John Wheeler, um físico de Princeton e colega de Einstein, oferece uma explicação radicalmente diferente de nosso papel na criação. Wheeler anuncia em termos enfáticos, claros e vividos, que há muito tempo acreditamos que lá fora, ênfase do autor, existe um universo e que aqui se encontra o homem, o observador, protegido com segurança contra o universo por uma placa de 15 centímetros de vidro laminado. Ao observar os experimentos do século XX, que nos mostravam como o ato de simplesmente olhar alguma coisa mudava essa coisa, Wheeler pondera: agora aprendemos com o mundo quântico que, até para observar um objeto tão minúsculo como um elétron, precisamos estilhaçar essa placa de vidro. Temos que ir ao âmago. Nosso antigo termo observador deve ser simplesmente abolido dos livros. Deveremos substituí-lo por participante, uma nova palavra. Que mudança! Wheeler faz uma interpretação radicalmente diferente da usual sobre como nos relacionamos com o mundo, afirmando que não conseguimos ficar apenas contemplando o universo acontecer. Os experimentos da física quântica realmente nos revelam que as propriedades de um elétron mudam enquanto ele está sob observação. Basta que focalizemos nossa atenção sobre ele, ainda que por um breve instante. Os experimentos sugerem que o simples ato de observar é um ato de criar, e que a consciência executa uma criação. Aparentemente, esses resultados apoiam a proposição de Wheeler de que não podemos mais nos julgar simplesmente observadores, sem qualquer efeito sobre o mundo que observamos. O pensamento de que, durante o breve período de nossa existência, estamos participando da criação, em vez de estarmos simplesmente passando pelo universo, exige nova percepção do que é o cosmos e de como ele funciona. A base de uma concepção do mundo tão radical fundamentou a série de livros e artigos de David Bohm, outro físico da Princeton e colega de Einstein. Bohm nos deixou duas teorias pioneiras antes de seu falecimento, em 1992, oferecendo-nos duas visões muito diferentes do universo. Visões praticamente holísticas, de certo modo, e do papel que nele desempenhamos. A primeira foi uma interpretação da física quântica que estabeleceu o cenário para a reunião de Bohm com Einstein, início da amizade entre ambos. Foi essa a teoria que abriu a porta para que Bohm chamou de operação criativa de fundamentação dos níveis de realidade. Em outras palavras, ele acreditava que existem planos de criação mais profundos e elevados, fundamentando o modelo dos acontecimentos no nosso mundo. Nosso mundo físico se organiza desses níveis mais sutis da realidade. Sua segunda teoria
explicava o universo como um sistema único e unificado da natureza, conectado de maneiras nem sempre muito óbvias. Durante esses primeiros trabalhos de Lawrence Radisson Laboratory, atualmente Lawrence Livermore National Laboratory, então, o inglês aqui é perfeito, né? Da Universidade da Califórnia, Brown teve a oportunidade de observar pequenas partículas de átomos em um estado gasoso especial, conhecido como estado de plasma. Ele descobriu que as partículas nesse estado de plasma não se comportam como as unidades que usualmente consideramos autônomas. Comportam-se mais como se estivessem interligadas entre si, como se fossem parte de uma existência maior. Esses experimentos lançaram a fundação para o trabalho pioneiro pelo qual Brown provavelmente é o mais conhecido, seu livro de 1980. O nome está em inglês, Hollowness and the Implicator Oddity. Nessa obra modificadora de paradigmas, Brown sugere que, se pudéssemos ver o universo inteiro de um ponto de vista mais elevado, todos os objetos do nosso mundo apareceriam como projeções de coisas que estariam acontecendo em outro ambiente fora do nosso campo de observação. Ele vislumbrou o que podemos e o que não podemos ver como expressões de um universo mais amplo, de uma ordem universal maior. Para distinguir entre as duas situações, ele chamou esses dois reinos de implicado e explicado. Tudo que podemos ver e tocar é que aparece individualizado no nosso mundo, tais como as rochas, oceanos, florestas, animais e pessoas. São exemplos da ordem explicada da criação. Entretanto, por mais que essas coisas aparentem ser diferentes umas das outras, Ball sugere que elas se encontram ligadas a uma realidade mais profunda, de uma maneira que simplesmente estamos impossibilitados de ver do lugar que ocupamos na criação. Ele viu todas as coisas que estão aparentemente separadas de nós como pertencentes a uma totalidade maior, que ele designou de ordem implicada. Para descrever a diferença entre o implicado e o explicado, Ball fez uma comparação com o que ocorre em um curso de água, usando a metáfora do fluxo da água na mesma corrente líquida. Ele descreveu a ilusão da individualidade das coisas da seguinte maneira: no curso de água, vemos uma multitude de vórtices, ondulações e agitações, ondas, salpicos e etc. Evidentemente, sem que possam existir como unidades autônomas. Ainda que as perturbações da superfície da água possam nos parecer individualizadas, Ball as viu como intimamente ligadas e profundamente conectadas entre si. Tais subsistências transitórias, embora dotadas de forma abstratas, implicam apenas em uma independência relativa. ênfase do autor, não tem existência totalmente independente. Em outras palavras, todas são parte da mesma água. Bom, fez uso de tais exemplos para descrever sua percepção de universo e de tudo que ele contém, incluindo-nos também. O que efetivamente pode ser parte de um grande padrão cósmico, no qual todas as partes são igualmente compartilhadas entre si. Englobando tal visão unificada da natureza, ele declarou simplesmente que o melhor nome para essa nova introvisão talvez seja totalidade indivisa em movimento fluente.
na década de 1970, vão oferecer uma metáfora ainda mais clara para descrever como o universo pode ser pensado como um todo disperso, ainda que indivisível. Refletindo sobre a natureza interrelacionada da criação, ele se convenceu mais ainda de que o universo funciona como um grande holograma cósmico. Em um holograma, cada parte de qualquer objeto representado contém a totalidade do objeto, com a única diferença de estar em menor escala. Aos leitores não familiarizados com o conceito de holograma, sugerimos consultar o capítulo 4 para uma informação mais detalhada. De acordo com a perspectiva de Bond, o que hoje percebemos como nosso mundo é a projeção de algo ainda mais real e que se passa em um nível mais profundo do processo criativo. O original é que se encontra no nível mais profundo, o do universo não manifestado, que é o implicado. Nessa visão do como em cima, assim embaixo, e fora de si mesmos, diferindo. Nessa visão do como em cima, assim embaixo, e como dentro, assim fora, os padrões encontram-se contidos no interior dos padrões, completos dentro e fora de si mesmos, diferindo apenas quanto à escala. A simplicidade elegante do corpo humano nos oferece um belo exemplo de holograma, já do nosso conhecimento. O DNA de qualquer parte do corpo contém nosso código genético, a totalidade do padrão DNA, para todo o restante do corpo, independentemente da proveniência do código. Seja uma amostra do cabelo, da unha ou do sangue, o padrão genético que nos faz ser quem somos estará sempre contido no código e sempre será o mesmo. Assim, como o universo muda constantemente do implicado para o explicado, o fluxo do não visto para o visto é o que constrói a dinâmica da criação. É essa natureza constantemente mutável da criação que John Wheeler tinha em mente quando descreveu o universo como participativo, isto é, inacabado e continuamente respondendo à consciência. Eu acho que cabe uma pausa aqui para dar uma organizada aí nessa leitura, na compreensão. Exatamente. Eu já levantei a mãozinha aqui para dar um tempo para ver se o pessoal está pescando isso aí. Porque é um outro linguajar de leitura, né? Uma outra linguagem, né, de leitura da primeira, né, abordagem para esta segunda. A primeira foi mais ilustrativa, e agora nós vamos partir, né, para uma leitura, uma dinâmica mais experimental mesmo no teor físico, né? Nos estudos. Profunda. Uma amplitude e profunda dimensão disso aí. Nós queremos saber de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês estão entendendo, não estão entendendo. Ó, eu não vou comentar nada não, porque eu tô com muito sono, então eu tô escutando, mas tá parecendo que eu não tô entendendo, certo? Então é porque é complexo mesmo. Eu vou ler depois, novamente. Uhum. Eu também quero dar uma lida, assim, com bastante tranquilidade, sabe? Eu quero dar uma lida, grifar bastante aqui para entender melhor. Eu acho que sempre é bom a gente estar relendo, né? Relendo. Uhum. E eu estou sem apostila também, mas eu vou... Esse segundo material que a gente vai estudar, ele realmente é muito rico em detalhes e a gente precisa estar, né, grifando e marcando, anotando, e eu acho que vale, né, como ele
ele é uma abertura, né? Uma expansão mesmo de consciência, e de como é algo bem estudado, elaborado, a gente vê, né, que já, só que nessas primeiras entrelinhas que a gente leu, são mais de 2, né, são 3 nomes que nós já identificamos aqui de cientistas, né, que dedicaram aí tempo, estudo, dedicaram a vida para esse tipo de estudo, e realmente a gente precisa estar compreendendo, né, cada passo, cada parágrafo, para a gente ir criando, né, essa consciência que a gente está em busca através desse estudo. Sim, estar no aqui e agora é muito importante para que a gente possa continuar dando esses passos, porque nosso primeiro material foi bem leve, bem tranquilo, foi um material que nos deu assim muita abertura e facilidade para a gente pegar o fio da meada. E agora talvez possa ser um susto, um pequeno susto, porque esse material é uma continuação do outro, é uma continuação, mas numa linguagem mais profunda e com mais riqueza de detalhes. E nós vamos dar um salto quântico aqui na leitura desse material também. E não precisamos ter pressa, nós vamos devagar, página por página, palavra por palavra, se necessário, e por isso que é importante a gente ir marcando as palavras que a gente não conhece, que foi diferente para nós, e importante marcar os parágrafos. E nessa leitura também eu dou uma sugestão de que a gente faça mais intervalos. A gente lê alguns parágrafos, faz um intervalo e primeiro faz um entendimento, uma conversa, para a gente poder acompanhar, porque realmente as páginas, a letra é pequena e tem muita informação em cada página. Então, não vai dar para a gente ler igual o outro, 2, 3 páginas. Nós vamos ter que ir lendo por parágrafos e, aos poucos, trazendo a compreensão, tá? Então, hoje, como a gente leu aqui já lemos até bastante, tem muita informação aqui nesse pedaço que a gente leu. Eu sugiro que vocês deem mais uma leitura, né? A Cristina falou que está bem com sono, então é importante, quando ela estiver mais tranquila, faça uma nova leitura. E nós vamos fazendo esse processo, e todos os nossos encontros, pega o material e já pega um marca-texto, uma caneta, para já ir marcando e fazendo as anotações aí para facilitar a nossa compreensão, tá? Mas tem aqui os títulos que dão para a gente tirar o essencial. Nós somos os artistas e também a arte. Né? O que nós entendemos disso? Nós somos os artistas e também a arte. Nós não somos passivos, nós somos participantes ativos. Nós não somos os protagonistas da nossa história, somos o protagonista da nossa história e, ao mesmo tempo, estamos interligados com o filme que está rolando no mundo inteiro. Então, nós somos artistas e nós somos a arte. Nós somos protagonistas da nossa história e da história da humanidade, de todos, porque nós não somos sozinhos, nós estamos conectados. Assim como o exemplo da água que ele colocou aqui para nós. Como que a gente vê aquele movimento da água, as gotas, né? Aquele ondular da água, mesmo que pareça que aquelas ondas ou aquelas gotículas estejam separadas da água, elas constituem um todo, elas fazem parte da água, né? E assim somos nós, somos gotinhas, pinguinhos, que estamos cada um no nosso lugar, temos a nossa individualidade e, ao mesmo tempo, os átomos que nos formam e a luz que nós temos, elas irradiam e estão juntas e conectadas com o todo. Então, nós somos um e somos nós. Nós somos eu e nós. Dá para entender isso? Somos um e somos o todo. Fazemos parte do todo. Isso. Temos né?
a nossa individualidade, e essa individualidade nossa, de cada um, forma esse mundo, né? Forma esse protagonismo nosso diante desse mundo também, entendeu? A nossa história, né? A história de cada um é a história, está inclusa na história de todo mundo. Eu acho que é isso. Exatamente. E nós somos observadores, e aqui ficou bem claro para nós, e depois na releitura vocês vão entender isso, que nós somos observadores. Tem até um vídeo que mostra como que o olhar do observador muda o comportamento da partícula, né? Como nós não somos parte, e nós somos todo, e estamos juntos. Mas o nosso olhar, a nossa observação muda o comportamento das coisas, de tudo que está à nossa volta. Mas nós não somos meros observadores, nós somos atores também da vida, do mundo, né? Então, quando apareceu lá embaixo uma frase que você leu lá, Melissa, só um minuto. Vou fazer tudo. Uhum. Tá. Só um minutinho. Estou atendendo o João aqui, tá, gente? Faz parte. Lá na frase, assim, fala assim, ó, o melhor nome para essa nova introvisão talvez seja totalidade indivisa em movimento fluente. Essa frase me lembrou, simplificou, vida em movimento. Nossa vida está em movimento, e está fluindo, e é indivisível. Mesmo que nós queiramos desvincular do movimento da vida, nós não conseguimos, porque há algo maior, que é a matriz divina, nos traz de volta para o movimento da vida, para o fluir da vida, para isso que nós viemos e que fomos criados, né? E o que nós vemos e percebemos é só a pontinha do iceberg, porque a parte maior, né, o que move tudo, está inconsciente, está oculto aos nossos olhos. E a leitura desse material aqui vai nos ajudar a abrir os olhos para ir mais profundo. É como se fosse uma árvore que estivesse brotando. Por cima, a gente vê aquele pouquinho, a gente não faz ideia do que mantém aquele broto para que ele cresça e floresça, que são as raízes que estão abaixo da terra, que não podemos ver, mas é o que nutre, é o que sustenta, né? Então, é a maior parte que realmente nos faz agir e que nos faz sermos atores, não só observadores da nossa história e do mundo, né? Então, nós vamos ir neste mais profundo, nisso que não está diante dos nossos olhos aqui no mundo, mas que existe muito mais coisa do que nós enxergamos aqui nesse mundo, né? Existe muito mais a ser explorado e muito mais força naquilo que nos move. Então, é para isso que nós estamos aqui, para a gente ir se abrindo para esse conhecimento, tá? Então, vamos marcar lá o material de vocês, naquilo que vocês que tiver, tocar mais profundo para a gente falar, então, no próximo encontro. E 2 palavras que eu sugiro que vocês procurem também saber, ou entender, compreender mais, é o holístico, que apareceu aqui. O que é esse olhar holístico? Olhar o mundo holisticamente. E holograma. A Cristina não é muito estranho para ela, porque eu acho que ela já me ouviu falar em holograma. E quem participa de constelações comigo também já ouviu falar de holograma. Então, procurem saber, e aqui para frente ainda vai falar mais um pouco sobre holograma. Mas é bem interessante e muito importante que a gente entenda o que significa um holograma. É isso aí. Então, hoje foi uma sacudida
o que vem aí pela frente, Quer falar, Cris? e a gente retoma Não, semana. é porque eu já fiz um curso e falou muito sobre holístico, mas não estou conseguindo verbalizar. Eu vou estudar para ver o que que é. Tu, por exemplo, para Mas lembrar o que você que já é. ouviu essa palavra, né? Já fiz um curso que falou muito dela. Aham, sim. Entendeu? E o holograma você já me explicou também. Um pouquinho, tá? Eu Tem sei, muito mais. Foi só a Ixi, ponta do iceberg. eu sei, só uma palhinha, só uma palhinha. E o holístico também é só uma palhinha que eu ouvi. Aham. Não, sim, eu sei. É um mundo muito complexo, né? É algo muito complexo, muito. São Incrível. assuntos, são assuntos que têm uma abertura. Eu falo que é um mundo, né, de informação que nós desconhecemos. E como o conhecimento liberta, é incrível como que a gente, à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai conhecendo, a nossa mente também vai se abrindo, vai expandindo, né? E a gente vai ser mais livre a cada dia. Ou para entendimento do outro, ou para o próprio conhecimento, né? Quando você tem conhecimento, você consegue entender e compreender melhor os problemas do outro. Porque às vezes o Verdade. outro te dá uma maior resposta, não é com você. É ele que não está bem naquele momento. Está com a cara ruim, te atendeu mal. Aí você chega e a pessoa te dá aquela pancada, ou no trânsito, em qualquer lugar. Aí você vai ver, não é você que maltratou ele, é ele que não está bem. Então, quando você adquire mais conhecimento, mais você consegue entender as dificuldades do outro. E isso é bom demais. Você passa a não julgar, você passa. Não, é bom demais, não tem explicação. Para ser mais livre, né? Mas Mais livre. É muito grande isso, né? Muito grande. eu já falei com vocês que eu estou fazendo um curso com um cara na internet, porque foi assim, conversando com a Juliana, um assunto que saiu com ela de estudar, eu não sei, mas ela falou o nome de uma pessoa, eu falei, pesquisa lá no Instagram. Eu fui pesquisar, fui ver, lá tinha um punhado de gente que eu conheço que segue ele. E ele está fazendo um estudo. E a minha necessidade de estudar, de ler, que eu estou tendo muita dificuldade de gravar. Aí eu falei assim, gente, eu vou fazer esse curso com esse cara. Então, o que acontece? O curso é ler uma semana, ele define X capítulos de um determinado livro. Quando é no sábado, ele faz uma explanação. E a explanação de ontem, como libertou a minha mente, a explicação de sábado que eu estava fazendo ontem de novo. Por quê? É exatamente o conhecimento. Exatamente isso, é o que nós estamos falando. E ele falou de uma coisa que, muito interessante a frase. Quando você ajuda um parente, você a palavra fugiu aqui agora. É tipo você mantém ele naquele mundo dele. Você tem que saber ressignificar a ajuda. Você tem que saber entender qual é a ajuda que aquela pessoa está pedindo. Modo de vida. Quando você ajuda uma determinada pessoa da sua família, você está sustentando um modo de vida dele. Se você souber distinguir que tipo de ajuda você está dando, você não vai sustentar o modo de vida dele. São dois tipos de ajuda diferentes. Se eu não tivesse nesse caminhar, eu estaria sofrendo porque precisar de ajudar alguém. E esse caminhar me fez aprender isso. E ontem eu escuto isso de uma pessoa super culta, inteligente, que nós não precisamos ajudar, nós não podemos ajudar o outro carregando ele. São momentos, as pessoas precisam de ajuda mesmo, todo mundo, todos nós precisamos. Mas você entendeu o que eu estou falando? E o que é isso que me fez a cabeça entender? É o conhecimento que você falou, e agora conhecimento liberta. E é isso. Entendeu? Uhum. E é isso. Primeiro, a gente tem que saber se a pessoa quer ajuda. Quer ajuda. Então, está muito interessante esse estudo que eu estou fazendo. Muito interessante, muito mesmo. O equilíbrio, né? É. Vem quando alguém quer ajuda, quando ele busca ajuda,
quando eu sei prestar a melhor ajuda. E o conhecimento liberta mesmo. E, às vezes, a melhor ajuda é reconhecer que o outro dá conta, assim como eu. Assim como eu. E, às vezes, quando eu ofereço ajuda e quero resolver o problema do outro, eu tiro dele a chance de crescer, de evoluir. Eu deixo ele num lugar de pequeno e fico grande diante dele. Porque eu resolvo o problema e ele não aprende, não cresce e se sente pequeno, sem forças. Eu tiro as forças de alguém quando eu me coloco para resolver algo que ele é capaz de resolver, assim como eu sou capaz de resolver as minhas questões. Aí você explicou sistemicamente, e ele explicou teoricamente, na prática, na teoria, na prática de uma outra situação, né? E todos os comentários que rolaram no chat é exatamente mais ou menos parecido com isso. Quando eu estou ajudando o outro, eu estou acabando comigo também, porque anos e mais anos, nem eu nem ele teve solução, nem nós, nenhum dos dois teve calma, tranquilidade. Então, os comentários foram praticamente todos iguais. E aí é o que vem, o conhecimento vai libertando as pessoas. É incrível, o conhecimento é tudo, não tem jeito. A mesma gota que eu carrego, você carrega, a Alessandra carrega, o nosso DNA desse universo, nós somos pequenos dentro do universo. E nós comunicamos entre nós. É isso mesmo. Todos formando juntos, e essa ligação é o que, né, é o que nos transforma, que nos une nessa grandeza, nessa mente, nessa grande matriz. E uma coisa que ele falou, eu venho observando, eu passei o dia hoje pensando, ontem a dormir pensando isso, e agora pensando em nós também, vou explicar aqui um pouquinho. Ele disse que para você participar, para você fazer parte de um determinado grupo, gente, eu estou conseguindo fazer essa explanação, é porque eu estou dedicando muito a esse estudo, porque eu não estava gravando, tá? Então, eu estou falando é porque eu estou muito feliz que está saindo, eu não estava conseguindo expressar. Então, ontem ele disse que para você fazer parte de um determinado grupo, você precisa de 3 coisas. Eu tentei tirar uma dessas 3 coisas em várias situações e não consegui. Você precisa de disciplina, disposição e dinheiro. A Alessandra conseguiria ter disciplina e disposição se ela não tivesse dinheiro para ir para Porto Alegre estudar? Não. Estou falando de nós. Nós teríamos disciplina, determinação de estar aqui estudando, se nós não pagássemos um pouquinho, mas que nós estamos contribuindo para poder ter esse encontro? Também não. Então, se você não tiver disciplina, eu fiquei encantada com a explicação que ele deu, e eu tentei tirar um dos 3 em todas as situações que passou pela minha cabeça, eu não consegui. Você não consegue, não adianta você ter dinheiro se você não tiver disciplina e determinação. Porque você tem que ir atrás, você tem que correr atrás do que você está aprendendo, você tem que estudar mais, não adianta. Então você não vai conseguir passar para nós. Adianta você ir só lá no sul, fazer o curso? Não. Você tem que estudar mais, você tem disposição para estudar mais. Eu fiquei assim, eu estou encantada com as explicações, entendeu? Sinceramente. E é tudo baseado dentro dos livros, tá? Eu estou falando das palavras do cara, não do livro, do professor. O livro é bem complexo, o livro é bem antigo, a história, mas o dia de hoje, e é tudo hoje. É tudo a história. E aí eu sugiro uma forma, para você, que a gente aprende falando, né? A gente memoriza verbalizando, né? Sugiro para você, o dia que você quiser, você marca o grupo, a gente abre o grupo, grava a reunião, para você depois até ouvir o que você disse, o que foi dito, para você, né, colocar para fora o que ficou. E à medida que você se abre para falar, as palavras, o conhecimento vem, né? O que você absorveu vem, e aí você vai falando. E se você tivesse que parar para pensar no momento, não vem. Talvez não viria. Mas quando você começa a falar, o conhecimento que você leu ali, ele é transmitido, e o importante, né? A essência vem. Estamos aqui à disposição. Quanto mais você fala,
mais você aprende. Que tudo que a gente partilha, a gente recebe mais daquilo. Então, quanto mais você falar, mais você vai aprender. E quando você coloca em prática na sua vida, você expande. Então, Ó, você atinge outras pessoas. e é a frase que eu não esqueço: o conhecimento liberta. Como diz a Rita, fica mais leve, né, Rita? Fica, Muito mais. fica mais leve com o conhecimento. Isso é fato, né? E a questão, esses 3 patamares que você falou aí, né? Eu acho que disciplina, gente, na vida, é uma coisa assim, é grandioso, sabe? Tudo para a gente conseguir objetivo, aquilo que você quer, você tem que se disciplinar para você conseguir. E você tendo essa disciplina, você vai aprendendo, vai conseguindo, e existe a liberdade, acaba acontecendo a liberdade, porque você acabou conseguindo aquilo, batendo na tecla, sabe? Então, a questão da disciplina é peça-chave na vida. Esses 3 E, patamares que você falou, né? e os 3 patamares que você está falando são únicos, né, Alessandra? Não São tem. únicos, Você são não pode únicos. pedir Então, para ninguém, ninguém pode te ajudar, nada. Não. não, São únicos. É é único. isso mesmo. São únicos. Né? É isso aí. Paramos por aqui? Paramos. Sim. Dá tempo de vocês lerem isso aí. Quem não esteve aqui hoje também tem tempo de ler essas primeiras páginas para que no próximo encontro vocês tragam as dúvidas e a gente possa conversar mais um pouquinho e ir lendo aos poucos. Esse material nós Sandra, vamos lendo aos poucos. o material está lá no grupo, né? Eu não estou com a Sim, está apostila. no grupo. Nós Uhum. mandamos o PDF lá. Sim, beleza. Vou Tá? Se imprimir. não estiver encontrando, você me fala que eu te mando no privado aí. Não, tranquilo, tranquilo. Tá bom? Mas é muito valioso estar aqui estudando, ter essa disciplina de estar estudando. Não é? Nós estamos firmes É, aqui e isso já é isso, uma atitude prática de disciplina. com Então, certeza. continuemos com disciplina, com dinheiro. Qual que é o outro, Cristina? Determinação. 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 Disciplina, determinação e dinheiro, porque tudo é nosso. Basta a gente vibrar e ele acontece. Já Porque existe no mundo. não adianta você ter disciplina para ler, para estudar, se você não tiver determinação de ficar ali firme buscando informações novas, que você não vai conseguir. De pôr em Verdade. prática, né, Cristina? É isso aí. Disciplina para estudar, determinação para praticar e dinheiro para correr atrás e Isso aí. colocar realmente em prática. Porque dinheiro é uma palavra, a gente vê como uma palavra, dinheiro é um pedaço de papel, uma palavra que muita gente tem várias crenças sobre ele. Mas dinheiro é uma palavra doce, gente, é uma palavra gostosa de falar, e dinheiro é uma energia que quer ser amada, ser vista e que existe no mundo abundantemente à nossa disposição, porque o dinheiro serve à vida. Então, não tem como a gente viver sem dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para viver. Então, vamos vibrar nessa energia de que nós temos dinheiro e o dinheiro serve à vida. E nós respeitamos o dinheiro, porque ele é igual a nós. Nós servimos a vida, o dinheiro também serve à vida. Né? E ele vem, ele está aí. Né? Então, dinheiro, determinação, disciplina. Os 3 juntos nos levam ao sucesso e à plenitude. Isso aí. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Tá? Tchau, gratidão, gratidão. Até quarta, se Deus quiser. Se Deus quiser.